Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem? Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Eu me chamo Ildomar, né? E hoje eu estou gravando o meu segundo vídeo aqui do canal. É um canal novinho. Na verdade, esse canal foi criado porque uma pessoa ele me desafiou a criar um canal e começar a postar conteúdo nele. E não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem. O nome dele é Pablo Marçal. Ele tem me ajudado muito, é uma pessoa incrível, uma pessoa de muitas habilidades e ele tem me ajudado a destravar algumas coisas, né? Por exemplo, a comunicação, né? Por exemplo, eu venci uma barreira, que nem vocês podem ver, é criar um canal e começar a postar conteúdos. Então você vê que isso daí para mim já não é mais um empecilho, né? Eu já consegui romper isso daí, né? Agora, se a dificuldade fosse só essa, que antes eu achava tão grande, hoje é muito pequeno para me impedir. E que nem vocês podem ver, a comunicação ainda está um pouco ainda não tão boa, mas no decorrer do tempo aí com a prática eu tenho certeza que vai melhorar isso aí. E hoje eu vim aqui para contar uma história para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção na história e também eu quero que vocês vejam se faz sentido o que eu vou contar para vocês. Eu quero que vocês imaginem nesse momento uma terra grande. E nesta terra, eu quero que vocês imaginem algumas árvores, né? Alguns animais. Algumas dessas árvores elas até dão frutos, outras não. Mas elas têm bastante folhas e tem animais que descansam debaixo dessas árvores. E nessa terra tem algumas flores e as flores não são tão bonitas, mas são flores. E agora eu quero que você imagine um rio surgindo no meio dessa terra. E você se aproxima desse rio e vê que aquele rio é um rio estreito. E eu quero que você observe bem de perto e você note que nesse rio não tem vida, pois não tem peixes nesse rio. E eu quero que você observe também que a água que está nesse rio não é uma água corrente, mas é uma água suja. E eu quero que você se aproxime mais do leito desse rio e eu quero que você sinta o cheiro dessa água. Não é um cheiro bom, porque a água, ela, apesar de ser um rio, a água dele não é corrente, é mais para um lago e cheira mal aquela água. Você percebeu? Um rio que surgiu no meio dessa terra, ele não tem vida, a água é suja e cheira mal. Certa vez eu também fiquei sabendo desse rio que surgiu no meio dessa terra. Eu confesso para vocês que eu fui lá, eu fui ver também, né, com alguns de vocês esse rio, né, porque eles surgiram no meio daquela terra. Eu me aproximei também, né, daquele rio e eu pude comprovar isso aí que eu acabei de descrever para vocês, porque eu vi lá que o rio ele não tinha vida e a água dele era suja e ela cheirava mal.
mais para esgoto. E eu quero contar para vocês que eu fiquei curioso porque aquele rio surgiu no meio daquela terra. E eu andei ali por alguns metros, ali na beira daquele rio, na margem daquele rio, e eu encontrei um lugar estreito e eu fiquei com vontade de atravessar para o outro lado daquela terra lá e ver como é que estava aquela terra do outro lado, entender melhor. Eu vi ali algumas pedras e eu coloquei algumas pedras ali naquele lugar estreito porque eu não tinha impulsão suficiente para saltar até alcançar a terra seca do outro lado. Eu não queria me sujar com aquela água. Eu joguei então ali algumas pedras, peguei alguns galhos de árvores, das árvores que existiam antes, porque elas morreram com o surgimento daquele rio. E eu atravessei para o outro lado e andei um pouco naquela terra e fui para um lugar um pouco longe do rio. E quanto mais eu ia para mais longe, eu percebi que tinha algum resquício de vida, né? E eu olhei para bem mais longe do rio e eu vi que lá ao fundo tinha algumas árvores. E parecia que tinha alguns animais lá onde aquelas árvores. E eu confesso que eu não entendi muito bem, mas eu voltei para a beira do rio e fiquei tentando entender por que surgiu aquele rio ali no meio daquela terra. E me veio uma ideia e eu comecei a assorear aquele rio. Eu digo, será que é esse rio que está deixando doente essa terra? Porque ele não tem vida, ele cheira mal, a água dele é suja, então eu vou acabar com isso aqui. E comecei a assorear aquele rio. E teve algumas pessoas que viram eu fazendo aquilo e me ajudaram também a destruir aquele rio, porque essas pessoas elas também conheciam aquela terra e elas sabiam que existia vida ali naquela terra. Tinha árvores que davam frutos ali naquela terra. Tinha animais que se alimentavam daqueles frutos. Não era muito, mas tinha flores. As flores não eram flores bonitas, mas eram flores. E aconteceu algo incrível quando a gente acabou com aquele rio. Eu vou te contar. Imagine só as poucas árvores que tinham antes. Agora multiplique isso aí por milhares de árvores. E as poucas árvores que antes tinham, que davam frutos, agora eram muito mais árvores. E os animais que ali estavam voltaram e voltaram também. E vieram também outros animais. E tinha borboletas e tinha mais flores. E agora as flores que ali tinham eram flores muito bonitas. E não era só uma espécie de flores, era várias espécies de flores. E aconteceu algo mais incrível ainda, porque aquela terra antes ela não tinha água, mas surgiu um rio que mais parecia um esgoto no meio dela, mas agora brotara do meio dela uma fonte, e essa fonte jorrava para outras terras, quando alcançava essas outras terras, essas outras terras passaram também a ter frutos, a dar frutos, e incrível, né, que uma terra que era seca e tinha algumas árvores, agora, depois de um processo, ela passa a ter uma nascente de água que jorra para outras terras, na qual também leva vida, né, e essas terras passam a produzir frutos. Que legal, né? Eu não sei se você percebeu, mas eu fiz uma analogia, né? E é de uma história verdadeira, e eu vou contar para vocês agora a história verdadeira. Certo dia a gente estava lá na empresa e dois dos nossos colegas, eles começaram a brincar e puxaram umas brincadeiras um pouco pesadas, e um se sentiu magoado e falou, olha, eu não gostei da brincadeira e é melhor a gente cortar nossa amizade por aqui. O outro também orgulhoso falou assim, tá ok então, eu não preciso mesmo da tua amizade, então a gente
vai cortar esse negócio aí. E ficaram de mal um com o outro, um bom tempo. E todas as vezes que eu conversava com um ou com o outro, eu falava alguma coisa de Deus, falava alguma coisa sobre Jesus para eles, e eles ouviam e entendiam. Mas eu confesso que teve vezes que eu pensei assim, eles não estão entendendo. E lá pela metade da semana passada, um deles chegou até onde eu estava, a gente conversando lá e tal, e eu não sei por que a conversa foi parar no céu, e eu comecei a falar de Deus e como é que Deus ele quer que a gente se comporte em relação aos nossos amigos, ao próximo, né? E aquela conversa acabou, foi rápido, e ele voltou para o equipamento dele, e do lado dele estava a pessoa que ele tinha brigado, um deles. E Deus tocou no coração dele quando eu estava conversando com ele a respeito de Deus e do próximo e da amizade. E ele falou para o amigo dele, que antes era amigo. Eu ia falar o nome dele, mas não vou falar não para não expor eles. Eu acho que eles não ligam, mas eu não vou falar. E ele pediu desculpa e ele disse, olha, aquilo foi tão pequeno para a gente deixar de conversar, né? Então se me desculpa, eu sei que eu posso ter feito alguma coisa além daquilo. E o outro que ouviu, ele também, eu que te peço desculpas porque eu não deveria ter falado que não precisava da tua amizade, né? Mas você é importante para mim. Peço desculpa, pessoal. E o que estava conversando comigo voltou e falou, e me agradeceu e falou, ô filho, obrigado aí, viu? Eu falei, mas fiquei até sem entender, e falei, obrigado por quê, garoto? Ele falou assim, não, é porque sempre você fala essas coisas aí, e isso foi entrando no meu coração, e agora eu cheguei ali com um menino e pedi desculpa para ele. Digo, sério? E a gente conversou ali por 1 ou 2 minutos, ele me agradecendo, a gente se emocionou e ele voltou para o equipamento dele e logo depois viu o outro do outro lado aqui e falou assim, ô meu amigão, eu quero te agradecer pelo que você fez. E eu falei, mas eu não fiz muita coisa, eu só falei a respeito do que eu acredito e Jesus fez o resto. E agora vocês estão bem. Então ele falou assim, então a gente tá legal. E eu fiquei, ele voltou para a máquina dele e eu fiquei observando ele e na verdade eles conversavam e eles riam, e teve um momento que eu até pensei que o nosso encarregado lá, ele ia chegar lá um dia eles e pedir para eles parar um pouco. Era visível que eles estavam com saudade de conversar um com o outro, de rir junto. E foi bonito ver eles dois naquele dia. Né? E hoje eles continuam sendo amigos. Aconteceu agora há pouco, a semana passada. E o mais legal que as outras pessoas que eu contava, eu falava, ó, os meninos voltaram a conversar de novo, e as pessoas se alegravam e chegava com eles e dizia parabéns, que vocês estão bem, e deram o maior apoio. Então, assim, a reaproximação deles chegou até as outras pessoas, né? E as outras pessoas viram que aquilo que eles fizeram era uma coisa boa. Foi agradável aos olhos do Senhor. E tem um versículo da Bíblia que fala assim, né, que é quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é só o irmão
do mesmo filho do mesmo pai, com a mesma mãe, mas nós, os amigos, né, as pessoas que se gostam, que se amam, né, e isso foi legal, ficou um clima legal lá na empresa. E eu queria agora perguntar para você, né, que rio que tá saindo de dentro de você? Não sei se você lembra, mas existia um rio ali que ele não tinha vida, que a água era suja e que fedia e que ninguém queria se sujar com aquela água. Mas Deus me usou para falar a respeito da palavra dele, e a palavra de Deus ela limpa, sabe? ela liberta, ela cura, ela tira o mau cheiro, entendeu? Ela devolve a vida, ela faz vir a vida que a perdeu. Isso eu quero que você entenda, sabe? E eu queria te perguntar de novo, que fonte que está jorrando de dentro de você? Tem outro versículo da Bíblia que é incrível, que Jesus fala assim para a mulher samaritana. Ela falou assim: quem beber da água se você beber da água que eu te der, né, ou aquele que beber da água que eu der, fluirá de dentro dele um rio que jorra para a vida eterna. Qual é o rio que está jorrando de dentro de você? Você tem mágoa de alguém? Ou perdoa, vai. Sabe, destrói esse esgoto, essa não sei se você entende que, por exemplo, a mágoa, né, é uma má água. Imagine só a junção dessas palavras: mágoa, má água. Que água que está jorrando de dentro de você? Sabe, assoreia esse esgoto, sabe, que cheira mal, e perdoa, sabe? Vale a pena matar a saudade. Se você está com saudade de conversar com o seu irmão, com o seu amigo, e sei lá, com o seu pai, a sua mãe, né? E sabe, faça o ilógico. Eu não sei o que foi que essa pessoa te fez, mas faça aquilo que ela não esperaria que você fizesse. Chega e fala assim: eu sinto muito pelo que fiz e eu quero te pedir, sei lá, desculpa, perdão. Não sei como é que você vai conversar com essa pessoa, não sei qual é o costume que você tinha de conversar com ela antes, mas restaura esse relacionamento aí. E você vai ver que vai valer a pena. Mata essa saudade, sabe? Faz que nem os meus amigos, mata a saudade de conversar um com o outro, de rir um com o outro. Nossa, isso é maravilhoso. E eu também queria pedir você a curtir o vídeo, a compartilhar com alguém. Faça chegar até alguém esse vídeo. Olha que legal, esse vídeo ele chegou até você. Então faça chegar a mais alguém para a gente destruir esse rio de mágoa, acabar com essa água mar, com essa água que fede, com esse esgoto. Ok? Eu agradeço por ter me ouvido até aqui. Pode ter certeza que se você fizer esse pouquinho, só chegar onde a pessoa e pedir desculpa, já vai valer a pena. Ok? Se a pessoa vai perdoar você, aí é o coração dela, né? É ela e Deus, mas você já vai ter feito a sua parte, ok? Amém.